Oi gente, eu sou o Guto, professor de literatura, e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre literatura. Hoje a gente vai estudar um movimento que é muito próximo da gente por ter sido nos anos 60. Hoje a gente vai começar a ver o tropicalismo. O tropicalismo não é em si um movimento literário, mas ele é um movimento artístico muito importante, e principalmente na música e nas artes plásticas, que rendeu muitos frutos ao Brasil e que foi muito importante como forma de resistência no período da ditadura militar. Vamos dar uma olhadinha primeiro no nosso contexto histórico, o que estava acontecendo no mundo, para depois dar uma olhadinha no que estava acontecendo no Brasil e como essas duas questões, essas duas vertentes, esses dois panoramas distintos influenciaram na criação desse movimento. Primeiro de tudo, a gente está no meio da Guerra Fria, então está acontecendo aquela disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos, a gente está passando por todas essas questões no mundo, a iminência das guerras tecnológicas, enfim. A Revolução Cubana, então Cuba alcança sua revolução com seus líderes, os líderes de esquerda desse período, Fidel Castro está aqui, Che Guevara, a execução do Che Guevara também vai estar por aqui, então a Revolução Cubana aparece com muita força, o Muro de Berlim, toda a questão do Muro de Berlim também aparece, a ditadura na Argentina, que vai influenciar a nossa ditadura, enfim. A pop art aparece com muita força lá nos Estados Unidos, o Andy Warhol e todas as suas construções de uma arte diferente, uma arte mais popular, uma arte super divertida de ser vista, de ser apreciada, essa arte que se aproxima dos comic books, dos quadrinhos que a gente tem hoje, toda essa arte é muito mais generalizada. A gente vai ter a explosão e a febre musical dos Beatles, dos Rolling Stones e do Pink Floyd. O Pink Floyd, principalmente com a sua vertente mais psicodélica, com todo o hippie que vem junto com ele. Então esse movimento hippie e as guitarras elétricas colocadas pelos Beatles e pelos Stones vão aparecer com muita força aqui no Brasil no período do tropicalismo. Por fim, a gente tem o Woodstock, aquele grande festival musical que é contado quase como uma coisa épica, incrível, gostaria de ter vivido nesse período. A gente vai ter a apresentação do Woodstock com todas as bandas que participaram, que vão influenciar também os movimentos musicais aqui no Brasil. E por fim a gente vai ter o crescimento dos movimentos sociais, os movimentos feministas, os movimentos dos direitos do negro, os movimentos LGBT, eles ainda não aparecem com tanta força nesse período, embora eles já estejam acontecendo, eles já estejam vindo com uma força. Aqui a gente vai ter principalmente os movimentos relacionados ao feminismo e à luta racial, a luta das questões da etnia, a favor do direito dos negros, principalmente nos Estados Unidos, que sempre foram muito prejudicados pelo preconceito e todas essas questões que envolvem. A questão do LGBT, ele aparece, mas aparece de uma maneira muito mais livre, principalmente por conta do movimento hippie, a questão do amor, enfim, todas essas questões que vão estar envoltas aqui, mas principalmente os principais movimentos que a gente vai ter vai ser o movimento étnico contra o preconceito e os movimentos feministas. A questão dos burning bras, queimar os sutiãs, todo esse movimento da liberdade feminina também aparece nesse período. Aqui no Brasil, a gente vive um período de não tanta liberdade, um período de busca de liberdade, mas não tanta liberdade. A gente vive a ditadura militar, então a gente está vivendo esse período extremamente tenebroso da história do Brasil, e a gente tem que lembrar que o tropicalismo foi nos anos de 1967, 8 e 9. 67, 68 e 69. Os períodos em que a ditadura militar se agrava. O tropicalismo acaba aqui no Brasil por conta da ditadura militar em 69, quando exilam os principais nomes. Exila Caetano Veloso, exila Gilberto Gil, exila toda essa galera que participava desse movimento de resistência. A bossa nova está com muita força e o movimento tropicalista vai ser exatamente a junção dessa bossa nova com guitarras elétricas, com berimbau, então vai ser a mistura de várias musicalidades diferentes, exatamente para constituir o que é esse panorama brasileiro. Macunaíma, essa mistura, essa aglomeração, a antropofagia, tudo isso vai estar muito presente nesse movimento tropicalista. O programa Jovem Guarda vinha ao ar, o Festival de Música Popular, que é onde de fato dá o primeiro passo para o tropicalismo, quando o Caetano Veloso toca Alegria, Alegria, essa música caleidoscópica incrível, essa música que é exatamente o sentimento das pessoas da época, do jovem da época em relação à ditadura militar, em relação ao resto do mundo, à Guerra Fria, em relação a todas essas questões. Esse Festival de Música Popular que é transmitido, que é feito pela Record. Gilberto Gil também aparece aqui. Enfim,
E é nesse período também, ali no finalzinho, quando já está quase acabando o tropicalismo, que a gente vai ter o ato institucional, ou ato inconstitucional 5, que é onde fecham o parlamento, fecham todas as questões e todo o poder está na mão do presidente, ele faz o que ele bem entender, que é o período em que a ditadura militar foi mais pesada, mais difícil. Bom, apresentando esse panorama histórico para vocês, a gente pode falar um pouquinho sobre as características do movimento e sobre os seus principais nomes. A gente, nessa aula, não vai ver nenhuma música, não vai acabar vendo nenhum poema, não vai analisar nada, vamos ver mais as características principais e aconselho que vocês busquem as músicas desse período, busquem Caetano Veloso, Gilberto Gil, a Gal Costa, o Tom Zé, toda essa galera que constituiu esse período de maneira tão forte e tão importante. Então vamos dar uma apagadinha aqui para dar uma olhadinha nas principais características. Para a gente finalizar nossa aula sobre tropicalismo, vamos ver um pouquinho sobre os marcos iniciais, as principais características, principal obra e nome e o porquê esse movimento terminou. Bom, entre os marcos iniciais, primeiramente, está uma exposição de artes plásticas de um sujeito muito importante, muito interessante na história do Brasil, chamado Hélio Oiticica. Todo o tropicalismo, o nome Tropicália vem dessa exposição dele, chamado Tropicália, manifestação ambiental. Como que era essa exposição? As pessoas entravam na exposição, era uma coisa bem sensorial, era uma coisa tátil, e elas caminhavam por todos os panoramas da natureza brasileira que tinha. Então as pessoas tocavam a areia de um lugar, a terra de outro, iam tocando cada lugar para sentir o que era essa vida brasileira, o que era essa vida tropical aqui no Brasil. Então, essa exposição, Tropicália, manifestação ambiental, é muito importante porque é exatamente ela, levando em consideração todo o panorama ambiental, todo o panorama do Brasil de maneira geral, a dar o nome de tropicalismo para o movimento. Depois disso a gente tem um filme chamado Terra em Transe, do Glauber Rocha, que mostra bastante algumas questões relacionadas à dificuldade do trabalhador, à dor desse trabalhador, a essa galera desse espaço brasileiro e toda as dificuldades sociais pelos quais eles passam. Então tudo isso vai estar presente nesse filme do Glauber Rocha. E por fim a gente vai ter o terceiro Festival de Música da Record, no qual Caetano Veloso e Gilberto Gil participam, Caetano Veloso com a música Alegria, Alegria, fica em quarto lugar, e Gilberto Gil com a música Domingo no Parque, fica em segundo lugar. A grande questão desses dois é que durante o Festival de Música Popular Brasileira, onde a galera esperava uma coisa nacionalista, a galera ainda presa nesses moldes nacionalistas, na questão do violão, no MPB, da bossa nova, eles vão tocar músicas parecidas com bossa nova, músicas muito próprias da MPB, só que eles entram com guitarras elétricas, eles entram com todos esses apetrechos e todos esses instrumentos que são da cena jovem mundial, não só da cena brasileira. Eles fazem Eles comem no sentido antropofágico. O tropicalismo é um movimento essencialmente antropofágico, porque eles pegam a cultura alheia e aquilo que lhes serve, eles fazem todo o processo do comer, do digerir, e até que eles usem esses elementos na própria arte. E eles vão usar as guitarras elétricas para tocar diversos tipos de músicas populares brasileiras. Eles vão colocar um berimbau no meio, eles vão tocar bossa nova com guitarra elétrica, com berimbau. Então eles vão misturar todas essas coisas fazendo uma coisa essencialmente antropofágica mesmo. Eles têm uma influência muito grande desse movimento antropofágico do Oswald de Andrade. Tudo bem? Entre as principais características desse grupo extremamente revolucionário, primeiro de tudo, contracultura. A cultura branca burguesa, a cultura colocada de maneira hegemônica, a questão das métricas, a questão da forma sempre certinha, principalmente por a gente estar num contexto de ditadura, tudo pro saco. É uma contracultura ao conservadorismo e ao retrógrado, eles querem uma coisa inovadora. Tanto que, nesse período, muitos tropicalistas foram muito criticados, principalmente porque eles diziam que não tinham músicas que criticavam ditadura, muito pelo contrário, eles tinham. Muito pelo contrário, eles tinham várias. E os tropicalistas vão dizer, não cara, a gente tem uma forma revolucionária, aquilo que os concretos já diziam. Eles vão beber muito do concretismo. A gente tem uma forma revolucionária. Nossa forma musical revolucionária já serve para a revolução. E isso vai ser muito importante para quebrar com esse conservadorismo e com esse retrógrado.
eles vão buscar sempre a inovação do pensamento, dos valores e dos comportamentos. Aqui essas inovações vão muito na esteira da ideia dos hippies, da ideia da psicodélia, psicodelismo, a questão da liberdade do corpo, a liberdade sexual, a liberdade do espírito. Tudo isso vai ser colocado nesse movimento tropicalista que, embora tenha durado só 3 anos, foi muito relevante para a nossa história e para as questões comportamentais da gente aqui no Brasil. Então essa mudança na forma de pensar um coletivo, pensar uma renovação, esses valores, esses comportamentos, a liberdade do corpo, a liberdade sexual, tudo isso vai estar muito presente no tropicalismo. A rebeldia, com certeza, o inconformismo em relação à conformidade das pessoas. Eu não me conformo que as pessoas aceitem essa ditadura militar, essa crítica política. Essa crítica vai existir muito. Vai existir uma crítica tanto ao jovem quanto à questão política. O jovem que está parado em contraposição a esses jovens, todos eles universitários, que estão indo atrás, que estão lutando por uma melhora, que estão mostrando a cena mundial do jovem nesse período. E por fim, eles vão trabalhar muito com a ironia e com o humor, resgate daquela primeira geração e com essa questão da miscigenação, como eu já coloquei. Pegar uma música bossa nova, meter uma guitarra elétrica, um berimbau e vamos lá. Vamos fazer essa miscigenação que é a cultura brasileira. Vamos comer, vamos ingerir tudo aquilo que a gente acha válido e transformar, passar por esse processo de deglutinação para criar uma arte nova brasileira. E é isso que vai gerar o tropicalismo. A principal obra desse grupo vai ser a obra chamada Panis et Circenses, ou Pão e Circo, referência clara àquilo que acontecia na Roma Antiga, quando as pessoas, para calar a boca das pessoas, para manter as pessoas alienadas, para que elas não criticassem contra o governo, não se levantassem contra o governo, eles davam comida, pão, e circo, que seria o ópio do povo. Seria a questão de manter a galera alienada, a questão do entretenimento barato, só para que todo mundo calasse a boca em relação ao que o governo fazia. Essa obra ela é muito forte para criticar a própria ditadura militar, que fazia o que queria, a revelia, e ninguém podia abrir a boca, quem abria a boca sumia, tem gente que não sabe onde está o pai, onde está o filho até hoje, e que conseguiu alienar muita gente falando e mostrando que essa ditadura é boa, e tem gente que compra essa história até hoje, que a ditadura foi um período maravilhoso. Enfim, complicadíssimo, e essa obra veio exatamente para quebrar com isso, para tentar romper com essas questões, e causou muito incômodo para a galera nesse período. Tanto que, depois de um tempo, o Gilberto e o Caetano vão ser exilados, a gente já chega lá. Entre os principais nomes dessa geração está o Caetano Veloso e o Gilberto Gil, que são os grandes idealizadores dessa proposta artística toda diferente. A gente encontra Maria Bethânia, irmã, Gal Costa, Tom Zé, loucão, os Mutantes, a Rita Lee, toda essa construção incrível. Imagina toda essa galera junta. E o Rogério Duprat, que era um grande maestro clássico, um grande compositor. Além desses, estava esquecendo um nome importantíssimo, o Torquato Neto, que vai fazer parte da geração seguinte e que infelizmente vai cometer suicídio. Mas que foi um excelente compositor. Você vê a foto dele e você pensa que ele é um metaleiro, muito, muito bacana, a forma como esses caras revolucionaram. Em 1969, em meio a todo o agravante da ditadura militar, ao período mais pesado da ditadura militar, o Caetano Veloso e o Gilberto Gil fazem uma apresentação. E nessa apresentação, o Hélio Oiticica pega a bandeira do Brasil e pinta, em vez de ordem e progresso, escrito seja herói, seja marginal. Marginal nesse sentido da contracultura, marginal nesse sentido da luta contra aquilo que se impõe, da alienação. Então eles escrevem isso na bandeira e dizem que eles cantaram coisas, eles mudaram vários hinos, várias partes do hino nacional, eles foram contra a bandeira, contra a nação, contra o governo, e por isso eles foram presos. Ficaram muito tempo presos e depois disso eles são soltos e exilados no Reino Unido, aonde eles vão viver, Caetano e Gil, durante um bom tempo antes de poderem regressar ao Brasil no final da ditadura militar, coisa de 14 anos depois. Então, o tropicalismo ele dura 3 anos, ele tem esses 3 momentos, ele acaba em 69, quando Caetano e Gilberto Gil são exilados, mas as críticas não param aí. A música continua, a gente vai ter o Chico Buarque colocando o Cálice, a gente vai ter vários o Vandré, para não dizer que não falei das Flores, vários poetas e vários músicos que vão trabalhar com essa crítica a esse período até o final da ditadura.
Bom, aqui ficamos com essa aula sobre tropicalismo, nossa penúltima aula aqui. Espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado até aqui as aulas. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre poesia marginal, que vem muito na cola desse tropicalismo, muito influenciada, a poesia marginal é muito influenciada pelo tropicalismo. Espero que tenham gostado e vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!